que a gente pensou de última atividade? Então, a gente fez a submissão de trabalhos e a gente criou uma sessão de maternidade narrativas. Tá? E a ideia dessa sessão era trocar experiências. Tá? Então, a gente teve algumas dos trabalhos que foram submetidos nessa sessão. O que é sempre o principal para a gente? A conversa depois. Isso que faz a diferença. Né? Então, vamos tentar deixar curtinho. Tá? Então, é a Thaís Seifeld, a Michele Lorenzetti, Michele Frigo, a Alessandra, né? A Aline e a Rosemary, a Jade e a Alessandra. Tá? A gente vai fazer essa... Elas vão relatar rapidinho o que era, o que elas submeteram para a gente poder conversar. Enquanto isso, vem cá, Aline. Tá? As gurias vieram com uma demanda que eu acho que a gente precisa conversar. A Aline é uma das nossas alunas indígenas aqui da URGS. Ela é aluna do serviço social. Tá? E aí elas estavam em um encontro onde eles estavam discutindo a questão da maternidade na graduação, a questão da casa de estudante. Então, eu vou falar rapidinho a situação enquanto as gurias vêm para cá. Beleza? Aline. Então, boa noite a todos. Eu sou a Aline, sou da etnia Caigangue e faço o curso de serviço social aqui da URGS. Então, vou trazer bem rapidinho um pouco do relato sobre nós, principalmente nós mães, né? Nós mães indígenas, a nossa situação que a gente vive hoje, né? Hoje, atualmente, a gente não tem um espaço adequado para estar trazendo nossas crianças aqui para a universidade. E essa demanda, ela vem sendo trazida desde 2008, né? Que foi onde começaram as cotas específicas para indígenas. Porém, desde há 8 anos atrás, que as mulheres vêm e estão engravidando no espaço da universidade, né? Então, eu sempre estou procurando estar levando nesses espaços sobre as mães indígenas da universidade, né? E que isso não é falado aqui na... Então, hoje, a nossa principal demanda é um espaço adequado para nossas crianças, né? Tá vindo para cá e não está perdendo a cultura, né? A gente sempre procura manter a nossa cultura em qualquer espaço, porque se a gente deixa de lado, principalmente a universidade, ela nos embranquece. Então, é mais ou menos isso. A estrutura física não é adequada. A gente tem colegas hoje na CEL, na Casa de Estudante Universitária, que eles não gostam das crianças circulando por esse espaço. Inclusive, teve vários comentários sobre crianças circulando pelo espaço. Hoje, eles não aceitam. Hoje, a universidade ainda não aceita a questão das mulheres indígenas. Então, acredito que isso tem que ser debatido a fundo, porque nós somos mulheres indígenas e, enquanto mulher e mãe, a gente vai estar ocupando esse espaço com as nossas crianças, porque ele é um espaço nosso de direito, então a gente vai ocupar esses espaços e vamos estar debatendo junto com vocês, mães, que são de todas as classes e gêneros. Então, acredito que esse assunto não é só meu, mas acho que todas as mães têm que pegar esse assunto também, porque a gente é uma especificidade, a gente é minoria dentro aqui da universidade, então, muitas vezes, isso acaba deixando de lado. E isso nos causa muitos atravessamentos, né? Tanto como na permanência. Tanto que hoje a gente não tem nenhuma mulher na pós, nem, sei lá, depois de pós, doutorado. A gente não tem, porque a gente não tem acesso aos nossos direitos aqui enquanto graduanda, enquanto na graduação, né? Então, só para relatar um pouco como a gente está, e acredito que esse espaço também teria que ser mais divulgado, porque acredito que se fosse mais divulgado, teria mais mães aqui para estar trazendo esses relatos e ouvindo também relatos de todas as outras mães que tiveram aqui na mesa, né? Então, mais essa troca de saberes junto com todos vocês. E eu também estou aqui para ouvir vocês. Obrigada. Obrigada, Aline. Acho que é importante, a gente falou tanto hoje de maternidade invisibilizada, né? Acho que essa situação que elas passam,
das alunas de graduação e com essa especificidade das alunas de indígenas é algo que a gente pode começar a tentar incluir mais nas nossas discussões. Ida? Tá. Então, eu estou aqui para tentar coordenar a nossa atividade. Eu sou Ida, a mãe da Rosa. A Rosa está na plateia aqui. E só para dizer que eu amei a mesa anterior, porque eu sou da genética clínica, então, assim, acho que a gente tem bastante coisa para trabalhar, né, nessa área. Eu queria propor para vocês que a gente começasse, pode ser, pela ponta, e respeitando o tempo que a Fernanda deu, né, de 1 minuto, estou brincando, tá? Dizer o nome, de onde é e o relato, então, tá. Nem brinca, porque ela disse 5 eu minutos, sei. né, no e-mail. Tá, eu preparei um slide. Tá, mas daí a gente sai. É rápido. Tem o coisinha de casa. Ali. Ladinho. Bom, então vou tentar ser breve, né? Então, o meu trabalho é Mães Universitárias e a Política de Assistência Estudantil na Universidade Federal do Rio Grande. É a minha dissertação de mestrado, que, se Deus quiser, eu concluo agora, porque antes eu queria fazer a dissertação, agora eu quero concluir, né? Bom, rapidamente, eu sou assistente social, então faço mestrado no programa de pós-graduação em Educação e Ciências, na FURG. Eu sou assistente social da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, então também trabalho na universidade. As falas que eu vou trazer, então, são um recorte da minha dissertação. E a minha motivação para trabalhar com esse tema, que todo mundo me pergunta, eu sou mãe de gato, né? Não tenho filhos humanos, mas principalmente veio do meu atendimento às mães, às demandas que eu escuto, as dificuldades enfrentadas. E a minha intenção sempre foi pensar universitárias, né, dentro do ambiente da universidade, porque na FURG nós não temos. Então, um pouco da minha pesquisa são mães assistidas pela assistência estudantil com comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, esse recorte eu acho muito importante trazer, porque a gente aqui traz discussões do ponto de vista de docentes e muitas vezes a realidade é muito diferente, né? Então, o que eu trabalho? São mães que recebem o auxílio infância, para vocês saberem, é um auxílio dado para mães ou pais ou responsáveis por crianças de até 6 anos incompletos, no valor de R$ 250, podendo receber até 2 auxílios. Ou seja, se a mãe tem 2 filhos, mais ou menos nessa faixa etária, ela pode receber até os 2 auxílios. Os critérios que eu utilizei, então, são somente mulheres, apesar de terem homens que também recebem o auxílio. Estudantes que foram assistidas nos anos de 2016, 2017 e ainda estavam vinculadas na assistência estudantil em 2018. Somente do campus Carreiros, que é a sede em Rio Grande, porque a FURG também tem outros campos. E que fizeram a solicitação desse auxílio no mínimo 18 a 21 meses. Bom, eu trouxe o perfil, ficou bem pequeno, tá? Mas para vocês saberem, eu vou tentar resumir. Temos de tudo. Temos mães viúva, casada, solteira, com idades de 45 anos e 24 anos a mais nova. De diferentes cursos, tá? Pedagogia, administração, biblioteconomia, engenharia bioquímica. Eu vou chegar mais perto que nem eu estou enxergando direito. Então, eu trouxe 3 questões que eu trabalhei, tá, dentro da pesquisa para a gente poder discutir depois. Então, você já viveu alguma experiência na universidade em que sua maternidade tenha sido questionada? Por exemplo, alguma discriminação? Aí eu trouxe 2 relatos de 2 mães. Sim, quando o meu TCC seria sobre acessibilidade do portador de autismo na biblioteca, e me falaram que não tem nada a ver com biblioteconomia, me colocando para baixo. Então, assim, eu tenho essa mãe que tem um filho que tem autismo e tem outra mãe que tem um filho cadeirante. E a outra disse, sim, muito. Meus colegas respondem quando priorizo meu filho, ninguém mandou você engravidar cedo. A outra questão, se você tivesse autoridade para elaborar uma política de assistência estudantil voltada às mães estudantes da FURG, como seria? O que pretenderia?
Acho que seria bom ter uma creche na universidade, inclusive no noturno, que atendesse crianças maiores de 8 anos. A outra respondeu: um espaço dentro da universidade para deixarmos nossos filhos. Não diariamente, mas quando surge, aquela aula que não pode faltar de jeito nenhum. E temos com quem deixar, fazendo assim não faltar essa aula. Uma creche na universidade seria o sonho de toda mãe, além de auxiliar muito o fato da criança estar mais próxima da mãe. Acredito sobre o auxílio infância que ele não fosse até os 6 anos, pois às vezes o dinheiro é usado para suprir a mãe que não pode trabalhar na graduação e ajudar o filho. Já pensei muito nisso. Seria legal a própria universidade ter uma creche para as mães universitárias, que quando fôssemos estudar. E a outra questão, que tipo de ações podem ser desenvolvidas para fortalecer a permanência das mães na universidade e o vínculo entre a universidade, mãe e filho. Acredito que a creche seria uma boa alternativa. Pode oferecer vagas de estágio no curso de pedagogia. Consciência dos professores, pois nem todos os alunos têm 18 anos, vivem com os pais e não precisam trabalhar. Fazer pesquisas e mostrar dados aos professores, que não vivemos só para a universidade. Temos família, casa e filho. Palestras com alunos e professores profissionais da instituição. Campanhas que excluam os preconceitos. Eu acredito que o problema todo é o professor não compreender que as mães têm vida por trás das aulas. Quando nós falamos, somos julgadas. Quantas vezes nós esperamos e eles não aparecem? Acredito que palestras para professores, onde eles entendem que temos uma vida por trás, que todo professor tem a sensibilidade ou psicologia dentro dele. Mas, mais que tudo, que ele sabe entender o outro lado, não apenas exigir. Atividades dentro da universidade para crianças aos finais de semana com brincadeiras pedagógicas. Então, eu trouxe alguns desses relatos. Eu tenho outras questões. Me impactou bastante essas respostas, porque eu não esperava que uma pergunta, que às vezes tu espera assim, um sim ou não, ou a mesma resposta, viriam respostas totalmente diferentes e que me ampliaram assim, imensas possibilidades de pensar. Inclusive com questões em que não tiveram resposta. Isso me chamou muita atenção, porque o silêncio me chama mais atenção do que uma resposta dita. Por que ficou em silêncio? Por que não respondeu? Né? Porque também o fato de eu estar ali, mas como pesquisadora é uma coisa, mas elas sabiam que eu trabalhava na universidade. Então, talvez o fato de trabalhar na universidade tenha pensado: ela é assistente social, trabalha na universidade, trabalha com auxílio. Se eu responder o que ela não quer, ela vai me cortar, né? Talvez seja isso, talvez não seja. Mas todas as respostas chamaram muita atenção, assim, tá? Tá muito bonito, né? Não é a dissertação, mas estamos em vias de. Mas é um pouco do trabalho que eu estou terminando agora e fazendo, e que me deu muito prazer em fazer, e que tenho muito prazer em ser assistente social e trabalhar na universidade, e trabalhar com um público tão diverso, e poder trabalhar com as mães. Obrigada. Pedir licença para ficar sentado, então, na nossa roda, meia-lua. Então, eu sou Michele Lorenzetti, sou professora substituta no Instituto Federal e mãe da Isadora, que tem 4 anos. Então, eu sou doutora fresca, agora defendi dia 11 de março desse ano. E a minha história assim, de maternidade, ela começou dia 11 de março de 2013, na verdade um pouquinho antes, que foi o dia que eu ingressei, que foi a aula inaugural do meu mestrado. E antes da aula inaugural do mestrado, eu queria começar o dia muito feliz, era algo que eu queria muito. Eu venho do bacharelado em música, fiz a licenciatura depois em música, e eu decidi que eu queria seguir na área acadêmica de música, né, da educação musical mais específico. E eu descobri que estava grávida quando eu comecei o mestrado. E antes de ir para a aula inaugural, eu fui fazer minha ecografia. E ali eu descobri que eu tive um aborto retido. E foi meu primeiro choque, que eu comecei a entender que esse caminho não ia ser tão simples quanto eu achava e tinha imaginado na minha cabeça, né?
Então, eu conversei com a médica por telefone e decidi que eu iria para a aula, que eu precisava começar o meu mestrado, que eu não ia desistir. Tive o apoio, meu marido ficou do lado de fora da sala, sentado, me esperando enquanto eu estava lá dentro, para ver como é que eu ia reagir. Né? Eu quis ficar lá dentro, para mim foi muito importante começar o mestrado. E segui o mestrado, e no meu segundo ano de mestrado eu engravidei. E daí eu decidi que ia emendar e fazer minha seleção para o doutorado. No início ali foi um processo complicado, enfim, tudo, tive que fazer curetagem e tal. Mas decidi que ia fazer a seleção do doutorado, então eu com a barriga de 8 para 9 meses fazendo a seleção do doutorado, entregando a dissertação antes para poder fazer a seleção e iniciei o doutorado. E entendendo que não seria um processo tão simples, mas que era algo que eu não queria deixar para depois, porque eu pretendia ter mais filhos e não queria deixar essa gestação se prolongando, passando, né, para depois o tempo. Enfim, passei na seleção, ingressei no doutorado e encontrei, e eu gostaria muito de trazer isso, um grupo de pesquisa maravilhoso e uma orientadora muito compreensiva. Minha orientadora, por muito tempo, estudou na Alemanha, morou na Alemanha. Então, ela me dizia, fica muito tranquila, porque a criança tem espaço na universidade. Na Alemanha era muito comum. E sempre me tranquilizando quanto a isso do levar a minha filha. Na mesma época, meu irmão ficou muito doente, então eu não pude contar com o apoio da minha mãe, mas tive uma sogra que ia junto para as aulas comigo, porque minha filha nasceu em janeiro, defendi o mestrado em fevereiro, iniciei em março. Iniciei em março o doutorado. Então, a minha sogra ia junto comigo, porque eu decidi não tirar licença, como estava tudo começando, estava aquele bolo, eu ainda não estava entendendo essa questão da licença, eu acho que não estava ainda bem firme a questão da licença, pelo menos no meu programa era alguém mãe, durante o doutorado era algo muito estranho. Então, eu decidi seguir o doutorado e contei com um apoio muito grande. Então, as atividades que eu tinha foram compartilhadas com o grupo, o polo que eu ia coordenar numa formação de professores. Fizemos um projeto de formação de 1.500 professores no estado, professores de música, né? Eu fui deslocada para um polo em Porto Alegre para que eu não precisasse viajar, minha filha ia junto. Então, foi todo um manejo da orientadora, da pós-graduação, tudo que me facilitou muito. E minha produção não teve queda nesse período, mas porque eu tive um grupo de pesquisa por trás e uma orientadora por trás que colaborou com essa questão. Bom, nesse meio do processo do doutorado, apareceu a oportunidade do doutorado sanduíche na Alemanha, e eu decidi que eu ia encarar, né? Então, eu fiquei 5 meses na Alemanha, com uma bolsa do programa de doutorado sanduíche da CAPES, sem auxílio para familiares. Então, minha filha, nesse meio tempo, viajei para congresso internacional com ela, segurando os custos, né? Enfim, tudo, porque nunca tinha esse auxílio para alguém ir junto, e eu amamentei até os 2 anos e 9 meses. Então, sempre nesse conflito, né? E fui para a Alemanha, passei 5 meses na Alemanha, a experiência foi muito rica. Não foi fácil, porque lá nós não conseguimos uma creche, então meu marido ficou exclusivamente com ela lá, abriu mão, mais uma vez, do trabalho dele, das coisas dele, para eu concluir meu doutorado dia 11 de março de 2019. Exatos 6 anos depois, né, fechando esse ciclo. Eu marquei a data e não me dei conta, mas quando eu comecei a pesquisar, eu disse, gente, a aula inaugural foi dia 11 de março. Né? Então, para mim, foi algo muito significativo, porque a minha filha foi no final da minha defesa, sentou no meu colo, já começou a abanar para todo mundo, começou a fazer as artes dela. Nesse meio tempo, ela participou das reuniões do grupo de pesquisa, dos nossos encontros anuais do grupo, né? E passou a gostar de música. Então, esses tempos, minha orientadora estava de aniversário, ela fez um bolo de livros e cantou parabéns para a minha orientadora, porque o bolo tinha que ser de livros, porque ela reconhecia que a minha orientadora era alguém que gostava de livros, né? Então, ela foi crescendo nesse meio, e também, como o meu meio envolve também uma produção artística, né, que não é só uma produção bibliográfica, uma produção técnica, mas também uma produção artística, né? Ela foi crescendo nesse meio e se socializando também através desse envolvimento meu com a pós-graduação. Não é fácil, né? Mas eu acho que esses momentos que a gente pode compartilhar e pode estar juntas, conversando e pensando em propostas são muito ricos. Muito obrigada.
Bom, meu nome é Rosemary Lazarete, eu sou mãe do Afonso, que tem 24 anos hoje, está fazendo faculdade, do Felipe, que tem 9 anos. Então, a pergunta que nunca quis calar em momento nenhum, desde o primeiro dia que eu falei que eu estava grávida, é do mesmo pai, sim. É do mesmo pai, os 2 filhos, né? Sempre teve essa questão. Mas, assim, eu fiz o mestrado, né? Eu fui a primeira não médica no programa a ter um A com louvor. Eu publiquei o meu trabalho do mestrado numa revista de impacto 14, de fator de impacto 14. E eu preparei todo o meu doutorado, então, durante o mestrado, porque eu tinha intenção de seguir, né? Então, o primeiro ano do doutorado eu fiz com bolsa, né? E aí, como eu queria, de alguma forma, me colocar, porque eu tinha bolsa no mestrado, e eu queria realmente me colocar no mercado de trabalho efetivamente, né? Eu preparei o doutorado, mas eu comecei o doutorado com bolsa. No primeiro ano do doutorado, então, eu fiz todas as disciplinas, eu já tinha feito todas as coletas, enfim, para o meu trabalho durante o mestrado, e eu fui convidada, então, recebi uma proposta assim, irrecusável de trabalho. Tá? Eu comecei a abrir mão da bolsa, né, porque eu comecei a trabalhar. No primeiro mês que eu estava trabalhando, há um detalhe. O Afonso, quando ele tinha 7 anos, a gente resolveu ter o segundo filho. Eu parei com anticoncepcional, a gente fez todos os exames, não tinha nada, assim, quer dizer, fui engravidar 8 anos depois, assim, simplesmente, engravidei. Então, assim, eu não tinha nada, todos os exames possíveis e imagináveis. Bom, então, assim, já que a gente já tem um filho, a gente está realizado, a gente não vai fazer nada para ter o segundo filho. Aí eu abri mão da bolsa de doutorado, comecei no emprego, fazia um mês que eu estava no emprego novo, eu descobri que eu estava grávida. Aí vem todo aquele turbilhão, né? 8 anos depois, o meu filho já estava com 14 anos, né? Enfim, aí que vem a questão. Até aquele momento que eu descobri que eu não estava grávida, estava tudo muito tranquilo, eu estava tocando toda a vida acadêmica muito bem. Eu estava publicando legal para uma mestranda, uma publicação de grande impacto, tudo. Mas aí, quando eu descobri que eu estava grávida, daí vem aquela sensação de culpa e aquilo que tu acha, às vezes, tu nem sabe, que as pessoas vão começar a te cobrar. As pessoas, quer dizer, o orientador, o pessoal do PPG e tudo mais. Eu literalmente sumi. Eu desapareci. Né? Eu nunca mais voltei no PPG. Eu nunca mais fiz nada. Eu sumi. Isso que, assim, meu trabalho era na mesma instituição que o meu orientador trabalhava e todo o pessoal do PPG, mas eu corria deles. Né? Isso passou, então, o segundo ano do meu doutorado. E eu sumida do PPG, nunca mais dei as caras. Mas eu já tinha feito todas as disciplinas, ele sabia que eu estava com tudo andando, não, só tinha as coletas, porque no mestrado eu fiz um trabalho com o paciente e no doutorado eu fiz um trabalho de bancada. Eu avaliei alguns polimorfismos. Aí, o que aconteceu? O meu filho nasceu, tá? E no segundo dia a gente descobriu que ele tinha uma cardiopatia, né, que não foi diagnosticada intraútero. E aí o meu mundo caiu. Né? Como eu escutei algumas pessoas, quando tu não está esperando, e aí tu descobre que, enfim, teu filho tem uma cardiopatia e tu não sabe o que fazer. Com 8 meses ele fez uma cirurgia, assim, graças aos nossos cuidados, ele está muito bem, obrigada, né? Correu 5 quilômetros comigo na última night run, então ele está super bem. Mas aí, quando eu descobri a cardiopatia, quando eu descobri a cardiopatia, como a minha formação também era da cardio, o que aconteceu? Aí todos os enfeitos, porque na verdade eu não tinha, nunca ninguém tinha me dito nada. Eu simplesmente sumi, né, do PPG. E aí ao mesmo tempo que eu estava completamente perdida, eu vi que todo aquele pessoal que eu tinha fugido, que eu tinha sumido durante praticamente um ano, durante toda a minha gravidez, estava ali do meu lado, estava me apoiando. Então, esse foi assim, o pôster que eu mandei. Eu vou terminar de contar a história para vocês não ficarem curiosos, mas essa é a questão. Assim, ó, será que algumas vezes a gente se abre para dizer o que a gente realmente está sentindo e o que realmente aconteceu?
Né? Eu achei que eu ia ser discriminada. Porque assim, eu me cobrava, como eu tinha feito um mestrado, eu tinha feito o mestrado, eu tinha preparado o doutorado, aquilo era uma culpa minha, de não estar conseguindo cumprir o protocolo. Né? Então, será que às vezes a gente não se cobra também demais, assim, de ser tão certinho, de seguir tudo tão a rigor? Quanto custa isso para a gente, né? Bom, aí o Felipe, no fim, fez uma cirurgia, né, com 8 meses e meio, ficou super bem, obrigada. Aí, depois, só me restava um ano. Né, e eu precisava voltar, ou eu voltava ou não voltava no último ano, porque, na verdade, eu fiquei 2 anos parada, completamente parada. Eu sabia que eu estava ativa no PPG, eu continuava publicando como coautoras, porque como eu preparei muito, né, me preparei muito e fiz muita coisa durante o mestrado, eu estava colhendo os frutos. Então, o PPG também, fora eu não estar desenvolvendo o meu trabalho propriamente dito, eu estava ativa, de certa forma, porque as minhas publicações continuavam. Né? Então, no último ano, bom, agora chegou o momento, eu preciso defender. Aí, o que aconteceu? Eu voltei em dezembro. Em janeiro, meu orientador descobriu que tinha câncer, que estava com câncer. Né? Ele faleceu em agosto e eu precisava defender até dezembro. Né? Então, assim, foram 4 anos. Eu defendi, tá? Eu tive gente muito boa que ficou do meu lado, enfim, que fizeram parte do meu trabalho. Eu fui direcionada para outra pessoa, outro orientador também, excelente. Então, assim, deu tudo muito certo em relação à minha defesa propriamente dita, mas foram 4 anos assim, 4 não, 3 anos, porque o primeiro ano eu fiz tudo como mandava o protocolo, eu estava todo dia no PPG, eu fiz tudo, fiz todas as disciplinas, tá bem, mas terminei. Então, assim, mas essa mensagem, assim, eu acho que talvez é isso que a gente esteja fazendo aqui, né? É se abrir para o mundo, é dizer, né, o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, qual é o nosso propósito. Né? Vou tentar engatar uma primeira, tá, Fernanda? Bom, meu nome é Aline Kirchner Pozamic, eu sou nutricionista. Já perceberam pelo X que eu sou do Rio, mas eu estou aqui, então sou meio sem naturalidade. Enfim, a minha história começa também no mestrado, na hora que eu chego em Porto Alegre, trabalho na Santa Casa, no Hospital Santa Rita, de Oncologia, desenvolvo um trabalho específico com pacientes de câncer gástrico, esofágico, pancreático, resolvo fazer mestrado e quero fazer a cirurgia. Na cirurgia não tinha não médicos, como também não tinham não cirurgiões. Então, eu não só não fui a primeira não médica, como eu não aspiro não cirurgiã. Tive bastante preconceito no início, mas enfim, sempre gosto de desafios e coisas complexas. Fui lá, bati no peito e fui. No meio do segundo ano, meu professor é convidado para dar aula na John Hopkins, fica fora, e eu toco sozinho meu mestrado. Ele chega, ele me fala que eu tenho 5 dias para acabar tudo para entregar. Entrego, concomitante a trabalhos, etc., sem bolsa, sem nada, sem nenhum auxílio. Defendo. Com 9 semanas de gravidez da primeira filha, recebo A com louvor em todas as notas. Foi a publicação mais referenciada e citada na Ásia, porque, obviamente, câncer gástrico é muito mais prevalente e incidente lá. E nutrição. Enfim, inclusive, tem artigos que eu tinha muita curiosidade de saber se realmente falaram o que eu estava querendo realmente falar. Mas, enfim, fui super bem vista e reconhecida academicamente, resolvo engatar no doutorado. Mas eu primeiro quero ser mãe. Enfim, defendo em maio, em outubro, 31 de outubro, nasce a Gabriela. Eu tive perda de líquido amniótico muito significativa. Enfim, foi um parto com um líquido amniótico menor do que percentil 2,5. Para uma pessoa que entende, é angustiante. Deu tudo certo, engato no doutorado, faço um projeto. Foi o mestrado, então eu queria fazer o doutorado, foi super bem visto, coloquei em todas as plataformas, cumpri todos os créditos, estive presente em todas as coletas de dados do início ao fim, coloco outras pessoas no projeto, treino essas pessoas e resolvo ser mãe. Descubro que eu sou mãe, vou falar com o meu orientador e a primeira resposta é: por que você resolveu ser mãe do segundo se você já teve um primeiro? E aí eu falei, porque eu gostaria muito de ser mãe de 2. E eu já me organizei, eu já cumpri os créditos, tenho 4 anos para cumprir todo o processo.
todos os créditos já foram feitos, a coleta já está pronta, já está submetido nas plataformas, já foi aceito por tudo, já tem artigos pré-organizados. E eu vou até o final, até o quarto dia antes de eu parir, o Rafael. Né? Eu estou presente no ambulatório, faço todas as coisas, estou inserida em todos os aspectos. Viro as costas e sou extremamente mal falada nos ambulatórios. Nítido, ele fazia, enfim, discursos, né, como se eu fosse completamente fora da casa, como a gente fala, né, assim, uma incompreensão absurda, comentando como assim eu queria ser mãe, de novo, eu já tinha sido mãe do primeiro, como assim eu queria ser mestre e doutora, já não tinha, não era o máximo ser mestre em cirurgia, queria ser ainda doutora em cirurgia, para quê? Né? Ou queria ser doutora ou queria ser mãe, enfim, foi uma difamação atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Eu entrei com a licença maternidade, enfim, da academia. Quando eu fui falar para ele que eu voltaria em 4 meses por licença, ele falou assim, só que me faltava, agora inventaram até essa. Até teoricamente correto. Ela se afastar por 4 meses. Enfim, voltei nos 4 meses e ele me recebeu com a seguinte frase. Você voltou? E meu pai tinha acabado de falecer. Foi um ataque fulminante. E eu falei assim, olha, eu voltei, mas meu pai faleceu há 3 dias. Foi uma quarta-feira, que era o dia do ambulatório. Eu falei assim, posso voltar na segunda e falar contigo com um pouquinho mais de calma, porque eu não tenho ainda muita condição de te responder muitas coisas. Nem precisa voltar. Tu não vai continuar nesse trabalho. Enfim, meu trabalho, que eu fiz, que eu pensei, que eu publiquei, que eu organizei, enfim, foi destinado a outras pessoas, foi publicado com o nome de outras pessoas, foi encaminhado para outros congressos, ganhou prêmios, enfim. E eu não tive nenhum apoio acadêmico, não estive na autoria dos artigos, ele deixou muito claro que tinha que ter 6 pessoas, enfim, várias situações. Além de tudo isso, eu extremamente angustiada porque tinha os 2 filhos, já estava me sentindo culpada. Como assim eu fui a louca que resolvi realmente ser mestre, doutora e ter 2 filhos, enfim. E ainda meu pai resolveu morrer bem na época, né? Porque era quase que proposital na cabeça dele. Enfim, depois eu fiquei sabendo que eu pedi para ele assim que defender até novembro, sem orientador, né, tive que fazer mais do mesmo do meu mestrado, então estava extremamente infeliz. Não que eu não gostasse do trabalho, porque eu amei o trabalho, mas foi um trabalho tão bom, estava tudo no mestrado, não tinha um pouquinho do doutorado. Enfim, precisei revisitar o tema, precisei resetar tudo do zero. Consegui um outro orientador que foi sensacional e maravilhoso e que realmente me conseguiu me dar o aporte necessário, o suporte necessário para conseguir defender. Defendi, ganhar com louvor, conseguir as publicações, tudo bem, mas à custa de muita dor interna, à custa de muito sacrifício. E eu peguei essa dor toda e resolvi transformar numa coisa positiva. Depois de passar por tudo isso, eu cheguei à conclusão que eu nunca mais ia deixar ninguém passar por nada disso. E aí, até me emociono. Aí eu já conheci a Rose e a gente resolveu fazer uma empresa que justamente organiza e ajuda e auxilia e, enfim, apoia as pessoas aqui, sim, poderem ser acadêmicas, sim, poderem ser mães, sim, poderem ser o que quiserem ser, porque a gente não precisa simplesmente ser fadado a fazer o que os outros querem que a gente seja. A gente pode, sim, fazer o que a gente quiser. Obrigada. Bom, eu escrevi para tentar falar tudo que eu tenho que falar num pouco tempo. Então, me chamo Jade, né? Eu sou mestranda em antropologia na Universidade Federal da Bahia. Eu trabalho com mães negras em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Eu viajei mais de 2.000 quilômetros para estar aqui neste evento, né, e para saber, poucos dias antes, que eu só teria 5 minutos para falar, sendo que eu já estava no sul do país, porque eu estava em outro evento em Florianópolis. Eu viajei sozinha com minha bebê, de 8 meses. Então, primeiramente, eu não sei nem vista enquanto cientista ou pesquisadora, né? O racismo é muito efetivo neste aspecto, incrimina em mim o signo do corpo desviante, do monstro, do sujo e do sexual. Desde que me tornei mãe e participei de diversas discussões sobre maternidade, percebi que existia um imenso espaço que separa racialmente e economicamente a vivência de mães. Indignada com essa generalização da categoria mulher, lhes trago uma pergunta antiga, outrora tensionada pela Sojourner, que já foi apresentada anteriormente. Mulheres brancas, e não sou eu uma mulher, e não sou eu uma mãe,
E se vocês compreendem essa questão, então, por que a discussão sobre maternidade ainda está centrada na experiência de maternidade branca posta como universal? Por que não estamos nos unindo contra ações de despejo de mulheres negras, indígenas, das moradias estudantis por estarem grávidas ou com suas crias, sendo que já percebi que muitos de vocês já sabiam que isso estava ocorrendo? Né? Suas pesquisas sobre maternidade chegam nas mães das quebradas, trabalham com as mães das quebradas? Eu acho que não. Vocês não se incomodam de nós, negras, sermos 3, eu acho que agora eu sou o quê? A única aqui neste evento? E por que não estamos aqui neste evento? Vocês sabem por que não estamos aqui neste evento? Não é só simplesmente porque não queremos entrar na pós-graduação. De acordo com o mapa de violência de 2015, o homicídio contra mulheres negras aumentou 54% nos últimos 10 anos, enquanto o de mulheres brancas diminuiu 9,8%. Por quê? Das mulheres negras que criam seus filhos sozinhas, 64,4% vivem na extrema pobreza. Notoriamente, há uma grande falta grave da abordagem étnico-raciais nas pesquisas de gênero. Muitas das teorias sobre maternidade são de caráter extremamente opressor para mães negras e ou pobres que vivem e necessitam trabalhar fora de casa e que, historicamente, tiveram sua maternidade negada. Seja por terem de cuidar do filho de mulheres brancas durante o período da escravização, exercendo o papel da mãe de leite, seja por terem seus filhos vendidos por senhores de engenho, pela esterilização em massa durante a década de 80, sim, mulheres negras foram esterilizadas, para quem não sabia, ou por atualmente ser a grande maioria de mulheres que morrem durante o parto, ou por terem de cuidar de filhos de mulheres brancas como babás ou empregadas domésticas, e ou por terem seus filhos mortos pelo projeto genocida da população negra do Brasil. Os ventres negados são parte da história e da atualidade de mulheres negras e pobres que não experienciam a mesma maternidade única, romantizada e santificada, presente no senso comum e em muitas teorias biologicistas. Mulheres brancas, principalmente as assalariadas, quem cuida de suas crias para que vocês possam pesquisar? Babás, por muitas vezes, né? Mulheres negras que, na maioria das vezes, possuem filhos e que amariam estar aqui como eu. Desde que o movimento sufragista, né, que por muitas vezes se tornou nitidamente racista, mulheres brancas lutaram pelo direito de trabalhar, ascendendo economicamente ao longo dos anos, enquanto mulheres negras sempre trabalharam, o que foi a escravização, não é mesmo? Infelizmente, a maioria de nós, mulheres negras, ainda estamos exercendo as mesmas funções que éramos forçadas a realizar durante o processo de escravização. Estamos limpando a sujeira e a desordem que os brancos não conseguem lidar e cuidando, muitas vezes aumentando e criando os filhos que os brancos não têm tempo para cuidar. E de nossas crias, quem é que vai cuidar? Vem mulher é universalizada na experiência da mulher branca e a categoria negritude na experiência do homem negro. Assim, a experiência de mulheres negras, mães na pesquisa, é extremamente complexa por ser interpelada por uma série de vetores de opressão. Assim, a coreografia e o drible são os ingredientes indispensáveis que tornam possível alcançar o alvo do pensamento. Manter assim o movimento, como aponta Renato Nogueira. Buscando falar a partir de nós mesmos, mulheres negras, mães, a autoetnografia se faz necessária na minha pesquisa como uma rica experiência de investigação que me sensibiliza para o trabalho de observação etnográfica, tornando-se processo e produto da pesquisa. Neste sentido, os enfrentamentos são muitos. Nós, estudantes cotistas, somos subjugados desde o momento de inscrição no programa de pós-graduação, quando pessoas brancas despreparadas para lidar com o conhecimento negro avaliam nossos projetos. Estes avaliadores cometem um grande epistemicídio compulsoriamente, pois a academia ainda não conhece o saber, o fazer e o pesquisar da pessoa negra. Por não existir um regulamento do sistema de cotas na pós-graduação, muitas vezes as universidades utilizam as medidas restritivas, ou que não passam de papel. Na UFBA, por exemplo, no programa da PGA, as cotas elas existem no papel, mas elas não serviram para ajudar os estudantes cotistas. Chegamos a ouvir absurdos como: você quer que eu tire o dinheiro do meu bolso? Eu não tenho dinheiro para te dar. Quando questionamos a distribuição de bolsas. Assim como outros estudantes negros no processo da inscrição para o pós-graduação, recebi notas altas em todas as avaliações e uma relativamente mais baixa no projeto. Lhes pergunto, estaria uma banca branca devidamente pronta para lidar com saberes orgânicos, saberes de pessoas negras, de pessoas indígenas, saberes tradicionais? Eu acho que não. Até porque a maioria das pessoas que estão na universidade nem foram formadas para saberem esse tipo de conhecimentos ou lidar com esse tipo, com essas pessoas, né? As cotas foram implementadas, mas não se pensou estudos para as relações étnico-raciais, como lidar com essas diversidades dentro da universidade. Então, quando enfim consegui me matricular, a pessoa que foi escolhida para me orientar rejeitou assim fazer, permaneci seu orientador até outra mãe solo se solidarizar com minha causa. Ninguém no PPGA trabalhava com o tema de mulheres negras e, aparentemente, também não queria me orientar um estudante grávido. Voltei a realizar trabalhos acadêmicos ainda na maternidade mesmo. Minha licença maternidade não foi uma licença maternidade, foi, na verdade, um regime de exercícios domiciliares.
Hoje tive a oportunidade de contar com uma grande ajuda, mas, em geral, eu viajo com a minha filha sozinha para participar de eventos, né? Cheguei a ficar até 10 horas sem ir ao banheiro. Sigo enfrentando imensos boicotes daqueles que não se conformam com a sujeita negra ativa dentro da pesquisa. Soube por e-mail geral menos de 2 horas de embarcar sozinha no avião com a bebê que não haveria auxílio para participar deste evento. Não houve nem muito menos uma mensagem direta para mim do programa de pós-graduação, foi uma mensagem geral para todos. E o dinheiro que ainda restava foi escolhido para beneficiar outras pessoas, professores. Né? Então, parece que, né, tivemos efeitos muito práticos e muito rápidos da arminha apontada para cima. Né? E, ironicamente, ou não, muitos dos ataques que eu sofri partiram de outras mães que insistem em generalizar a vivência de mulheres, de mães, né, e generalizar, universalizar a categoria mulheres. Então, por fim, lhes pergunto, até quando a questão das mulheres não brancas será tratada enquanto uma querela? Até quando vocês vão utilizar desculpas para mascarar o seu racismo? Só isso. Bem, o meu nome é Alessandra Cavalli. Eu sou a mãe da Bibiana, de 7 anos, que está aqui, né, para eu poder também estar. E agradeço muito essa oportunidade, porque trazer um filho para um evento não é em qualquer evento que a gente consegue fazer isso. Eu estou muito feliz até por ela estar podendo participar e assistir a mãe, né, falar aqui na frente. Então, assim, eu vou falar só da parte boa, tá? Vou falar da gravidez. Durante a gravidez eu li muito, como uma mulher já com doutorado e concursada para uma instituição de pesquisa, que na época era a Fundação Agropecuária do Estado, agora é o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul, um departamento da Secretaria da Agricultura. Então, na época, eu lia sobre criação com apego, cama compartilhada, amamentação prolongada, e fui me apaixonando por essa ideia de uma nova maternidade. Né? E também, quando a Bibiana nasceu uma nova mulher. Eu me tornei muito mais, eu acho que feminista, apropriada de alguns conceitos que eu sabia que existiam e que estavam ali nas minhas vivências, mas que eram muito mais distantes. Eu mudei muita coisa na minha vida quando ela nasceu, principalmente por dar um bom exemplo de mulher para ela, de mulher forte, né? Não só uma cientista, mas uma mulher na vida como um todo. Então, assim, com relação à criação dela, né, eu trago muito as questões da ciência para a nossa vida, de uma forma, claro, lúdica, mas, assim, a Bibiana, ela sabe quem foi a Frida Kahlo, ela conhece a história da Susan B. Anthony, da Marie Curie. Então, eu fico muito orgulhosa disso, gostaria de compartilhar com todos essa situação, né? E por conta dessa criação toda, né, que, claro, muitas de nós devemos ter aqui igual, eu criei um canal no YouTube, que é Minha Mãe é Cientista, para compartilhar e falar essas questões, né, das nossas vivências, de algumas experiências que eu faço de ciência com ela, né, e de sempre colocar ela numa... criticar alguns conceitos, né? Ela, às vezes, tem comentários do tipo... Aqui só tem homens, né? Cadê as mulheres? E eu fico muito feliz. E assim, com relação a essa nova mãe cientista que nasceu, né? Quando a Bibiana nasceu, eu gostaria de dizer que eu tenho trazido isso também para o nosso ambiente de trabalho. Então, ano passado, a gente fez um evento de iniciação científica, né? Porque temos bolsistas lá do CNPq e da FAPERS, então todo ano a nossa instituição faz um evento de iniciação científica. O ano passado foi Mulheres na Ciência, né, que foi quando a gente entrou em contato com o Parent in Science, e é muito feliz com aquele evento. E esse ano a gente traz mais uma novidade, né, que é colocar no edital, que vai ser lançado na semana que vem para PIBIC e PIBIT do CNPq, a questão da licença maternidade. Então, a gente está muito feliz de ter mais essa conquista, em parceria com a nossa comissão de pesquisa, que aprovou a ideia, né, e a divisão de pesquisa, que abraçou também a ideia. Então, a gente está tentando, né, no nosso universo pequeno lá, mudar também essas questões da maternidade na carreira das mulheres. E
seria interessante compartilhar com todos vocês isso, né? E dizer, então, né, que agora a ciência tem uma concorrente dentro do meu coração, que é a Bibiana, porque até então eu só era cientista e hoje a ciência tem uma concorrente, né? É uma grande concorrente, uma prioridade na minha vida, né? E que está nascendo aí, né, uma maternidade diferenciada que eu acredito que todas nós aqui temos. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Alessandra, né? Vocês lembram de mim? Então, como todo mundo já sabe que eu sou compulsiva por trabalhar, então eu achei pouco participar de uma mesa, falei, vou mandar um trabalho também. Com uma amiga, ela tem uma história muito forte que aconteceu na pós-graduação com ela, durante a experiência dela do pós, depois da criança chegar, e eu falei, Raquel, vamos mandar esse relato que eu acho que pode ajudar a gente a refletir também sobre isso. Nós somos autoras duas. A Raquel, ela é uma professora produtiva do curso de Relações Internacionais e estava na pós-graduação em Relações Internacionais. E depois que ela teve o segundo filho, em 2017, a produção dela caiu muito, né? E para surpresa, como é comum, todo mundo sabe que isso acontece na chegada das crianças. Raquel, para surpresa dela, quando ela voltou da maternidade, não foi dada nenhuma disciplina a que ela dava comumente, nem tampouco deram nenhuma orientação para ela fazer. Isso chamou a atenção, ela foi discutir no departamento, e no departamento descobriu, na verdade, que ela tinha sido rebaixada no programa de pós-graduação por conta da produtividade ter caído. Mais surpresa ainda, não com isso, porque ela sabia realmente que tinha caído, ela ficou mais surpresa ainda com o fato de terem selecionado um homem para o lugar dela com a mesma produtividade que ela estava. Ou seja, ficou claro o assédio materno, né? Ela tentou discutir com isso e recebeu uma resposta não oficial, mas que eles fizeram isso porque sabia que o cara tinha condições de subir a produção. Ela não ia. Era certeza que ela não ia. Ele já esperava isso. Raquel é advogada. Na graduação, ela é doutora em Direitos Humanos, inclusive com experiência fantástica, fora do país, na ONU, inclusive. Bom, ela foi procurar a Justiça Comum, e a Justiça Comum obrigou ela a voltar para a pós-graduação, ela ser recebida novamente, dar todos os direitos que ela tinha, a disciplina dela e a quantidade de aluno que ela sempre recebia. Só que a sentença do juiz foi a seguinte, ela vai ter, a partir de agora, ela tem que ser medida pelas medições normais, né, do sistema, e se ela não tiver a produtividade igual do cara, aí ela seria expulsa. Né? Ou seja, um ganho e uma tapa na cara ao mesmo tempo, né? Porque as medições continuavam injustas, afinal de um ano, na verdade, quando aconteceu isso. E aí a gente mandou esse relato, né? Falei, vamos conversar sobre isso, vamos apresentar esse caso lá e vamos ver qual a opinião das pessoas sobre isso. Ontem ela me passou uma mensagem, falou, Alessandra, vou apresentar numa roda de conversa, nós mudamos um pouco o formato e tal. Ela falou, tudo bem, mas eu preciso atualizar você de um tema. Eu pedi para sair agora. Aí eu falei, como assim, Raquel? Depois de ter brigado na justiça. Me atualiza aí para poder falar para o pessoal lá, então, né? Eu ia dizer que você estava aguardando a nova avaliação. Eu falei, Alessandra, eu não suportei a pressão internamente. E pasme, eram das mulheres. As principais a fazerem pressão com ela dentro da pós-graduação, na volta dela, depois de toda a luta, as mulheres não admitiram a luta dela. E continuaram dizendo, olha, eu consegui. Né? Por que você não consegue? E aí ela disse, enquanto a gente tiver como principal inimiga outras mulheres, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Então, isso eu acho que acabou sendo o ponto mais interessante para ser colocado, é justamente essa. Né? Eu entendo super bem a sua provocação que você fez, acho extremamente justa, e acho que uma mulher negra tem condições de colocar essa provocação. Tem condições, eu não tenho, afinal de contas, eu tive, né, os privilégios, mesmo que eu não tenha escolhido, né, eu tive os privilégios que certamente uma mulher negra sabe dizer que não. Mas nós precisamos unir as lutas. Oi, boa noite. Eu sou Michele Sato Frigo, eu sou professora da Engenharia de Gestão da Universidade Federal do ABC. O meu trabalho, na verdade, não é sobre mim, é sobre o João, né? João, ele é meu companheiro, né, para todas as horas, e o trabalho se centra nele porque tem 5 anos que ele me acompanha nas minhas atividades na Federal do ABC. Né? Por que ele me acompanha?
Porque é uma questão de enfrentamento dentro da instituição, de que as crianças têm que ter o seu espaço. Né? É muito mais fácil, a gente já discutiu isso hoje, os docentes fazerem isso, porque é única e nossa, né, responsabilidade dentro da sala de aula, bem como o campo. Eu sou engenheira agrônoma, eu sou mestre doutor em agronomia, e ele vai comigo para campo também. Nós temos, mesmo estando em Santo André e São Bernardo, uma área verde, que está em processo de recuperação e restauração. Ele vai comigo, por exemplo, fazer coleta de solo. Né? Então, eu falo assim, não existem limites. Os limites quem criam somos nós. Então, a ideia de trazer um trabalho sobre João é de como nós, enquanto comunidade, estamos pensando na inserção de nossas crianças. Né? E de como isso é positivo para elas e para nós, enquanto mães. Né? Então, hoje a gente tem um coletivo, o nosso coletivo de mães e pais, ele, na verdade, partiu de uma iniciativa dos discentes, não dos docentes. Né? O coletivo conseguiu um espaço físico no campus de São Bernardo, por um acaso, é o campus que tem as humanas. Eu falo que, assim, eu sou da tecnologia, sou da engenharia de gestão, a gente tem uma dificuldade muito maior na área de tecnologia, dessa união, exatamente porque a gente não se conversa, né? Fica cada um no seu gabinete ou no seu laboratório, fechadinho no seu mundinho. Mas, enfim, em São Bernardo nós conseguimos um espaço, o espaço Marielle Franco, mas ele está sendo construído de que forma? Ele ainda está se institucionalizando, porque ele não pode ser uma responsabilidade da universidade. Então, ele é um espaço cedido da universidade para o coletivo. Né? Quem vai se responsabilizar pelo cuidado das crianças? Os próprios membros do coletivo. Né? A gente tem algumas ações institucionais? Tem. Mas eu falo que tudo isso é possível dentro da UFABC porque somos muito jovens. Né? Antes de estar na UFABC, eu fui professora da Federal do Mato Grosso do Sul e da Federal do Paraná. Eu saí da Federal do Paraná porque não me deixavam nem sair para amamentar meu filho. Eu tive que cortar a amamentação do João com 5 meses porque eu não podia sair. Isso que eu estava num campus, que é o Campus Palotina, que tem 5 mil habitantes na cidade. Ou seja, eu saí para amamentar meu filho e voltar levaria 5 minutos. Mas, na época, eu era proibida de fazer isso. Então, assim, eu optei pela maternidade. Eu optei em entrar, por exemplo, para pós-graduação só agora. E entrei como colaboradora, na condição de que não tem outro professor da área de tecnologia para o nosso curso de Economia Política Mundial. Então, entrei como colaboradora. Por quê? Porque se vocês começarem a sentir que não existe, né, essa questão da união entre as mulheres, de novo, eu estou no lugar errado. Eu não preciso estar nesse lugar, eu posso estar em outro. Ou eu posso tentar brigar para que as outras enxerguem. Mas eu quero experimentar como colaboradora. O tempo que determine a gente. E eu acho que, assim, de todas as histórias, sejam positivas ou negativas que a gente escutou aqui, eu acho que o principal é entender o tempo de cada um. Seu tempo não é o tempo da sua colega, nem da sua amiga, nem foi o tempo da sua mãe, nem da sua irmã. É outro tempo. O meu tempo eu escolhi. Sou produtivista? Não sou. Né? Minha produção caiu bastante? Caiu. Ah, é uma coisa que eu me importo? Não. O quanto estou impactando na sociedade? Né? Eu trabalho na área de extensão. Eu falo que o meu maior sofrimento é não ter conseguido entrar numa Emater. E fiz concurso, caramba, para Emater. Não entrei em Emater. Né? Então, assim, toda vez eu penso, o que estou impactando? Fiz recentemente numa disciplina, e isso o projeto pedagógico da UFABC permite, né? Meus alunos, em 4 meses, organizaram um evento de mulheres na tecnologia. E aí se percebeu o quê? Porque eles tinham que fazer oficinas para crianças, tratando das engenharias as quais eles cursavam, para levar isso para o mundo infantil. A gente começou a perceber a dificuldade da criança estar na universidade, de ter que pedir autorização para a prefeitura universitária, pedir apoio para a reitoria de extensão, senão as crianças nem entram no campus. Né? Então, acho que, assim, às vezes, o olhar tem que ser muito mais em cima deles do que de nós. Né? Porque nós, querendo ou não, ainda temos a questão de gerenciar o nosso tempo, gerenciar as nossas escolhas, eles não. Então, eu falo que, assim, o nosso enfrentamento é muito mais em função de como a universidade vai fazer parte da vida deles do que propriamente as nossas questões como pais e mães. Então, eu falo assim, o nosso coletivo ele funciona e tem ganhado muitas coisas, por exemplo, conseguir no RU que os alunos, né, com filhos entrem e os alunos paguem, e a gente não tem que passar isso por debaixo da catraca, porque o coletivo conseguiu levar a demanda às instâncias superiores. Né? Então, eu acho que, assim, mais do que a gente esperar que as instituições façam, assim como o evento está fazendo, é irmos a... Não ficar sentado esperando. E não ser, né, uma puxa a outra, igual a nossa colega colocou. É todo mundo puxa todo mundo.
É isso. Muito obrigada. Então, né, só porque já são 7h30. Então, vamos abrir. Alguém quer fazer alguma colocação? Algum comentário, gente? Vem aqui pra frente. Não precisa levantar essa hora. E eu quero pedir desculpa, mas eu não lembro o teu nome. Jade, nossa colega da Bahia. Eu quero dizer que eu não tenho lugar de fala que tu tem, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto cientista. Mas eu não posso deixar de dizer também que eu tenho uma grande simpatia e sororidade pela tua causa, porque eu tenho amigas negras e pessoas ao meu redor que eu vejo os enfrentamentos. E aí eu quero saber, na tua opinião, qual é esse ponto de contato que tu enxerga para que a gente torne, como disse a Alessandra, uma luta menos desigual, para que a gente se ajude nessas dificuldades, nessas diferenças que a gente tem. Queria saber a tua opinião nesse aspecto. Bom, eu vou começar mais ou menos comentando o que você disse, eu esqueci seu nome. Alessandra. Sobre a união, eu acho que vai responder o que você disse também, né? A união é uma coisa meio perversa. É perversa. É perversa porque nós somos diferentes. Todos aqui nós somos diferentes por N fatores. Mas é perversa porque... Já imaginou, mulher? Tipo, lá na escravidão vou me unir com a mulher que tá lá, me escoteando. Hoje os tempos são outros. Mas o racismo continua doendo da mesma forma. Então, como é falar de união, sendo que são mulheres que continuam sendo racistas, sabe? Então, é uma união que não tem que partir de mim. Eu acho que agora eu estou respondendo a tua questão. Mas tem que partir também de vocês, de todas nós, sabe? As mulheres brancas precisam se conscientizar. Elas precisam entender, né, que o racismo é uma questão branca. É o que a Grada Quilomba, ela é muito feliz quando ela diz isso. O racismo é uma questão branca, é uma questão da branquitude. Foi inventado pela branquitude, então a branquitude precisa resolver muito mais que eu que estou aqui, né? É necessário que a branquitude resolva este problema que ela criou. Então, para a gente pensar a união, é necessário pensar também como resolver o racismo. Mas por que falar tanto de racismo? A gente está falando de gênero aqui? Bom, para muitas mulheres negras, a questão nem é gênero. Elas falam, para mim, a questão não é gênero. Tanto é que existem diversas linhas, não sei se vocês estão atentas, né? Existe o feminismo negro, existe o feminismo interseccional negro, o feminismo só interseccional, existe a mulherismo africana. Tem mulheres negras que elas se recusam a utilizar o feminismo. Então, elas entendem que não é possível juntar uma pauta com a outra, porque são tão opostas e são tão conflitantes, né? Sendo que, às vezes, a opressão nitidamente é de mulheres brancas. Né? Se tu pensar no caso de diaristas, de faxineiras, é muito difícil tu chegar para ela e falar assim, sororidade, irmã. Tipo, sororidade o quê, querida? Né? Tipo assim, tem certeza, sororidade? Estamos tendo relações iguais aqui? Eu acho que não. Eu acho que não. E aí, como é que poderíamos ter pontos de encontros? Eu acho que não se calar é a melhor perspectiva que a gente pode ter, né? Assim, em sala de aula, diversas vezes, assim, N casos de racismo, assim, inúmeros. E, assim, depois vinham minhas colegas brancas falar assim, nossa, odiei como aquele professor falou contigo, então odiei como aquela professora falou contigo, poxa, por que tu não falou naquela hora, né? Por que tu não ajudou naquela hora? Ou então, se repensar mesmo enquanto indivíduo, né? Tipo, estou aqui empregando uma mulher que tem filhos para cuidar dos meus filhos. Ok, e os filhos dela? Será que ela está numa situação boa para cuidar dos filhos dela? Será que ela tem alguém para cuidar dos filhos dela? Como é que está se dando essa situação? Aí vamos pensar, nós temos um grande problema, né? Mas aí é necessário, então, pensar como mulheres negras podem ser indivíduos além de sua criança, né? Como mulheres negras podem ter o direito de cuidar de suas crianças. Se vocês pensarem, por exemplo, o terror que mulheres negras sentem quando seus filhos saem na rua, tipo, ter que ensinar como lidar com policiais, o que vestiu, o que não vestiu. Eu tive que ter essa conversa com meu irmão, né, que é um menino negro, tipo, olha, estamos passando por uma situação muito complicada agora no país, eu preciso que vocês
ouça atentamente o que eu vou te falar, não confronte policiais, por favor, se vista direito, coloque uma blusa. São coisas que mulheres brancas não vão passar, né? Não vão passar. A minha colega que deveria estar aqui do meu lado, né, ela ia trazer outro relato, que é uma situação bem interessante, e é oposta do que a colega disse ali, né? É uma situação inversa. Ela é uma mãe negra com um bebezinho branco. Ela mora na Tríplice Fronteira, um lugar onde tem muito tráfico de crianças. Então, o tempo inteiro, não acham que a filha é dela. A filhinha dela é loira dos olhos azuis e ela é uma mulher negra, que nem eu. E é um grande problema. A primeira vez que ela foi na maternidade, foi levar a criança no hospital, tentaram chamar os policiais, inclusive ela infelizmente está sendo acompanhada pelo serviço social, porque ainda acreditam que a criança não é dela, mesmo ela rezando, mostrando que o pai é branco, não, essa filha é minha, né? E já tivemos outros casos, passou no jornal, né? Situações horríveis. Então é isso. Eu acho que pensar a união pode ser perversa, porque a união às vezes significa que eu tenho que me calar com uma série de coisas, né? Coisas que às vezes me doem mais do que gênero. Nitidamente, em vários aspectos, raça me dói mais do que gênero. Eu escrevendo isso aqui, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que elas vão entender que eu estou falando mais de racismo do que questão da minha maternidade. Mas a minha maternidade o tempo inteiro foi perpassada pelo racismo, né? Como me vem como a jovem negra, neguinha ali ficou grávida de novo, só mais uma, né? É muito comum, é muito comum. Na pós-graduação, ninguém queria me orientar, né? É tipo na cara deles, perda deles, porque eu sou a pessoa que estou mais produzindo na pós-graduação. Mas é uma questão de pensar assim as nossas relações, como eu posso ter empatia com a outra, né? Levando em consideração que minha vivência não é igual da outra de forma alguma e que eu posso sim oprimir, né, a outra, numa questão de que o racismo é estrutural. O racismo não é só questão de dizer, você é feia. O racismo é uma coisa que vem secular. A gente está falando de pessoas que, não sei se vocês chegaram a ler relatos de mães negras durante o processo de escravização, terem que ver seus filhos serem chicoteados, terem que jogar os filhos no mar, serem obrigados a fazerem coisas perversas. Existiam plantations, né, que era só de reprodução. A nossa colega falou da lei, né, que não deixava ter o tráfico de escravos, né, e as mulheres negras foram obrigadas a reproduzir, obrigadas a fazerem mais filhos para os senhores de engenho, né? Olha como perverso isso. E na década de 80, a gente está falando o quê? Ontem, mulheres negras foram esterilizadas em massa. A gente está falando de ontem. E como isso passa batido, como ninguém fala sobre isso, e muita gente aqui deve estar duvidando do que eu estou falando. Pesquisem, é real. Né? É real, é muito real. Então é isso, a união pode ser perversa. Então vamos pensar enquanto indivíduo. Eu acho que a partir do momento que a gente se repensa enquanto indivíduo, a gente vai mudando novos caminhos, abrindo novos caminhos, né? É isso. Eu acho que você tem toda razão sobre quando você fala, eu tenho lido sobre esse tipo de feminismo branco também, que você deixa a negra na tua cozinha, limpando o banheiro, fazendo as coisas sujas que você não quer fazer, e você vai lutar pelo feminismo. Eu tenho lido isso e tenho refletido muito. Eu acho que eu até comentei com a Júlia hoje, que eu tenho maior preocupação com a minha secretária, que tem um filho especial também. Ela cuida do meu especial, e sem ela eu não seria nada, porque é ela que me dá essa mão toda. Mas eu acho que na minha vida particular eu tenho conseguido colocar isso em prática. Nós temos uma parceria incrível, nós duas. Inclusive, eu costumo dizer que ela não é minha secretária, ela é minha irmã, né, porque o que a gente faz junto. Inclusive, o filho dela mais velho se envolveu com tráfico há pouco tempo. E ela chorava para mim e falava, Alessandra, eu só volto com você, me orienta o que fazer. Eu peguei o filho dela, tirei ele da casa, levei para uma casa de praia nossa, durante o tempo, e agora ele faz parte do meu projeto. Falei, eu vou dar a oportunidade dele entender outra forma de viver. Um menino ótimo, mas aquelas coisas de adolescente, se meteu numa furada dessa. Enfim, eu acho que a gente tem uma parceria. Ela cuida do meu filho, porque eu preciso de um trabalho muito mais braçal, administrativo, de remédio, e ela sabe fazer isso super bem, e eu cuido dos dela. Eu levo o filho dela para a escola todos os dias do meu carro, ele vai comigo junto com meu filho. É isso. Então, eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, assim, eu acho que você tem razão, porque durante um tempo eu não consegui enxergar isso mesmo, não. Eu comecei a enxergar isso a partir das minhas leituras que eu tenho feito e descobri que ela é minha grande parceira, na verdade. Eu até brinco lá em casa. Ela não sabe, mas eu acho que eu sofri mais com a separação dela do que com a separação do meu marido. Porque ela é muito importante na minha vida, né?
E eu não meço palavras para deixar isso claro para ela todos os dias. Ela é muito importante. Oi. Boa noite. Testando? Tá saindo? Eu queria parabenizar por você ter chamado a atenção. Eu sou filha de pai negro com mãe branca, né? Então, e eu sou muito mais próxima afetivamente da família da minha mãe. E a família da minha mãe é uma família muito pura, né? O dia que eu nasci, meu avô, como eu entrei em sofrimento fetal, nasci roxinha e tal, meu avô chamou minha tia e falou: olha, não casa com preto não, senão seu filho vai nascer desse jeito. E todo mundo conta isso até hoje, achando uma história super engraçada. É super legal, né? Eu viver isso. Mas as pessoas que não vivem isso, elas realmente não têm a menor noção. Então, perto da família do meu pai, eu sou a clarinha, e na família da minha mãe, eu sou a mais escurinha, digamos assim, de pele. E a gente começa a ver as duas nuances. E por muito tempo eu me achava super discriminada. Achei que eu era uma das maiores vítimas de racismo do mundo, porque várias vezes eu tive que descer da moto com meu pai, baculejo e tal, essas coisas que todo negro já passou alguma vez na vida. Mas eu fui ler um texto sobre negros retintos e tal, e eu percebi que, na verdade, não. Que eu, apesar, por ter o tom da pele um pouquinho menos escuro, o cabelo mais liso, o olho claro, só isso, mesmo dentro da minha família, já me dá uma vantagem. A gente precisa reconhecer que essa vantagem existe. Só que eu também entendi que outras pessoas que eu ouvia falando que era mimimi e tal, na verdade elas não sabem. Então a gente precisa sim gritar e a gente precisa contar como as coisas acontecem e falar que essas coisas acontecem. Porque eu não sei se é só por ignorância ou se as pessoas escolhem não ver, mas elas realmente não têm a menor ideia, porque elas nunca passaram por isso, elas não conhecem nenhuma pessoa, às vezes, né, como você falou, quantas pessoas negras tem aqui? Como que uma pessoa que está nesse meio vai entender quais as situações diárias e constantes que um negro passa? Então é o nosso papel de chegar e contar. A gente precisa fazer esses relatos, a gente precisa abrir mais espaço de fala, e é claro, como você disse, esse contato tem que ser feito por você vir a mim, por você incluir, mas a gente tem que falar também. Porque às vezes a pessoa nem se tocou, né? A gente está num estado que tem uma predominância branca. Na verdade, eu fiquei surpresa, gente, que eu cheguei no Rio Grande do Sul e achei um monte de pessoas mais moreninhas, mais do que eu imaginava. Tá? Assim, achei bem legal isso, na verdade, conversei com vários negros aqui. Mas ainda é um estado predominantemente branco. Então, eles não para pensar mesmo. Então, a gente tem que ter esse grito, tem que falar sim e constantemente. Então, é claro que tem que ter o caminho de volta e tal, mas eu acho que a mulher negra ela tem que estar o tempo todo. Infelizmente, as pessoas não sabem da nossa realidade. Desculpa, eu me incluo, tá? Não sabem dessa realidade. Elas sabem que o negro trabalha e tal, nessas funções menores, mas a luta do dia a dia, essa questão de você não poder sair de boné, de você tomar cuidado da roupa que vai vestir, de você não poder andar de chinelo ou mal vestido. Eu não posso simplesmente pegar as minhas irmãs, levantar e falar, vamos ali rapidinho, do jeito que a gente está. Isso não existe mais, porque é uma realidade muito diferente. E as pessoas que não vivem isso, elas não sabem do que é isso. Então, a gente tem que continuar gritando, sim. E o racismo existe, sim. Para vocês terem uma ideia, o meu filho nasceu, ele é mais moreninho até do que eu, e o hospital colocou na certidão de nascido vivo nele cor parda. O meu esposo, gente, é um homão branco, do olho azul, de descendência italiana e tal. E a minha sogra veio me perguntar se não tinha como eu pedir o hospital para trocar. Porque era um absurdo estar escrito raça parda na certidão de nascimento do meu filho. E isso é só uma amostra.
é só o começo do que ele vai passar para o resto da vida com o pai branco, o irmão branco e as comparações constantes no dia a dia dele. Tá? Então, eu queria dar os parabéns pelos questionamentos que você fez. Eu acho que a gente precisa, sim, de ocupar todos os espaços de fala. A gente precisa mostrar que é diferente. E acolher também, né? Dos dois lados. A gente tem que ir conquistando isso. Parabéns. Obrigada. Branquitude. Com tantos livros que vocês têm, com tanto acesso que vocês têm, eu ainda tenho que educar os brancos. Eu acho que sim, a gente tem que falar sobre nossas vivências, mas é perverso, né? É perverso ter que falar, ter que ficar explicando, tipo, olha só, eu sofro quando você me chama assim. É quase... eu acho que na psicologia tem isso, né? Que você fala bastante sobre isso, tornar a vítima de novo, né? Você tem que explicar para aquela pessoa, tipo, olha só, né? A primeira vez que eu falei de racismo, né? Tava com um grupo de amigas falando sobre feminismo e tal, eu falei, olha, mas nós somos diferentes, né? Você já pensou a questão da empregada doméstica, das faxineiras, né? Das babás, já pensou com relação a isso? Nossa, a minha colega entrou num surto, não tem outra palavra para falar isso, entrou num surto tão grande, gritava no áudio, chorando, dizendo, você não sabe quanto demorou para juntar dinheiro para comprar meu iPhone? E eu fiquei assim, ai. Falava, poxa, querida. E aí, se afastou dizendo que eu era uma pessoa muito, muito grossa, muito arrogante. E é isso, né? O estereótipo da mulher negra, né? Que é ou a empregada, ou a mulata fogosa, a cor do pecado, não é isso? Ou então a babá, ou então sempre a barraqueira, né? Então eu caí no estereótipo da barraqueira ali e fiquei. Hoje eu vejo elas postando plaquinhas, né, da Marielle, essas coisas, eu fico assim, nossa, que coisa, né? Que bom que evoluíram, pelo menos. Mas, poxa, quão perverso foi aquele momento. E como isso ainda dói, né? Foram pessoas que desde a minha infância falaram, você é feia porque você é preta, eu só ando com você para me sentir mais bonita, e coisas do tipo. E aí eu ainda tenho que chegar para essas pessoas e falar, olha, nossa, me dói quando você me fala isso, né? Quando você é criança, você nem sabe que isso está errado, você acha que isso está certo, né? Na minha cabeça, eu nunca falei isso para minha mãe, eu fui falar isso muitos anos depois, bem velha já, tipo... Sabe, eu não cheguei para ela enquanto criança e falei, nossa, me falavam isso na escola porque eu achava que era normal, é isso mesmo, né? Isso é o que me cabe neste latifúndio, é isto, entendeu? E aí isso é muito perverso, porque... Pois é, não, sim, mas aí como é que você vai falar para uma criança negra que cresceu achando que só vê falar de negritude quando é que, teus passados foram escravos, né? E tipo assim, não é que as pessoas não sabem, elas sabem que escravizaram pessoas negras, só que a gente não trabalha com empatia. Isso não, a empatia, né, não está falando sobre a questão negra, né, mas sobre todas as questões, a gente não trabalha com empatia. Mas aí por que será que, por exemplo, quando mulheres negras começaram a falar de feminismo negro, elas estavam falando de mulheres trans, elas estavam falando de mulheres com deficiência, né? Porque quando a gente criou esse termo, feminismo interseccional, a gente trouxe todas juntas. E porque quando as sufragistas, né, trouxeram a primeira onda do feminismo, elas estavam falando sobre a questão de mulheres brancas. É porque a gente tem um sistema aí que é muito perverso, né? Foi um sistema muito perverso. O capitalismo que a gente tem hoje em dia é um capitalismo extremamente marcado pela questão racial internacionalmente, né? Eu tenho um livro que vai ser publicado este ano, né? E fala sobre isso, né? Sobre patriarcado e racismo como sistema internacional. É um verdadeiro sistema internacional. A gente pensar a divisão de trabalho internacional é uma divisão racializada, a divisão de trabalho internacional. São os países que fazem, porque o processo de escravização foi um processo muito duro e que ainda reverbera. A gente está só no pós-escravização, gente. Foi ontem, né? Em 3, 4 gerações, os meus parentes estavam sendo escravizados pelos seus parentes. Tá, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver, à medida em que você está usufruindo privilégios de todo esse sistema, né? E aí, por exemplo, pensar a união. Poxa, vocês pensam a união com os homens brancos? Eu acho que muitas vezes vocês não estão pensando em união com eles. Então, pra gente, às vezes, é a mesma coisa, né? Pra mim, não, talvez, porque eu estou dentro desse ambiente aqui acadêmico, falando sobre feminismo com vocês aqui sentado. Mas para algumas mulheres, para as mulheres, por exemplo, que eu trabalho só repetindo, né, com mulheres em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, mães, assim, em situações, assim, muito, muito complicadas,
é muito complexo chegar para ela e falar assim, vamos nos unir aqui entre mulheres. Né? Eu trabalhei também com imigrantes haitianas no oeste do Paraná. Quando eu fui fazer entrevista com elas chegaram para mim e falaram, nossa, que bom que você está aqui, porque eu não aguentava mais lidar com mulheres brancas. Tipo, é nítido, é um fato para a gente. E olha só, estou falando de mulheres haitianas, não é do Haiti, né? Como raça é algo transnacional. Então, é necessário pensar, né? Tipo, nossa, realmente preciso educar as pessoas brancas? Se preciso educar pessoas brancas, será que também não está na hora de pessoas brancas educarem pessoas brancas? De pessoas brancas refletirem branquitude, né? O que é branquitude, né? Porque é muito interessante isso, né? O homem branco ele não precisa falar que ele é um homem branco, ele é um homem, ele é universal. A mulher já precisa falar, não sou uma pessoa qualquer, eu sou uma mulher, né? Existe essa separação. E daí a mulher negra fica nesse espaço vazio, né? Que a gente chama de terceiro espaço. Ela não é nem branca, mas também não é vista como mulher, muitas vezes. Muitas vezes é vista como um animal. Isso é muito sério, é vista como animal, né? É um processo de desumanização muito grande o racismo. Então, como conversar, né? Nessa encruzilhada que a gente se encontra. É muito difícil conversar. Então, as pessoas brancas precisam se ver enquanto étnicas, enquanto específicas, que vivem vidas específicas, que vivem realidades específicas, estudar sobre si mesmo também, às vezes, estudar sobre os privilégios que teve. Não é só também estudar só sobre o outro, né? Sobre a pessoa negra. Vou fazer pessoas negras, indígenas, objetos de minha pesquisa na universidade. A gente que é das humanas é muito isso, né? Mas é necessário estudar, por exemplo, branquitude, pessoas extremamente ricas. É preciso estudar como é que funciona essas pessoas, essa mente dessas pessoas, porque aí a gente vai estar pensando também o outro, né? Nossa identidade, às vezes, é criada nesse processo de diferenciação. Eu acho que é isso. Não, eu concordo com o que você falou, mas isso vai passar por educação, quer queira ou quer não, quer sendo de um lado para o outro ou entre o mesmo lado. E o que eu acho que não dá para excluir é que dentro de alguma parte das mulheres brancas, negras, que se apoiem, tem que ser aproveitado. Eu sei que é um saco ter que ficar explicando as coisas, porque a gente explica dos nossos filhos, né, no caso da deficiência. Só que não há outro caminho. Legalmente, eu acho que é importante ter o suporte legal, porque eu acho que as coisas têm que ser punidas. O racismo tem que ser punido e acabou. Acho que isso é um passo importante. Qualquer tipo de discriminação, na verdade, mas tem que passar pela educação. Pode ser super duro, é um momento duro, né, de se passar, mas se não for assim, não tem jeito. Que não é menos que a nossa luta com relação aos filhos, né? Não é menor, não. Gente, desculpa, mas... Pessoal, não... Fomos expulsos? Não, ele tá aqui, uma pessoa da transmissão, e o cara da van, coitado, ele deve estar querendo me matar. Olha só, eu trabalho na universidade faz 11 anos. Você sabe quantas firmas eu passei para estar 11 anos aqui dentro da URGS? 6. Me considero uma pessoa privilegiada. Por ouvir vocês falar, por ouvir vocês passarem as coisas de vocês. Tenho 4 filhos, 2 casamentos. Tá? Primeiro casamento. Coisa assim. Meu pai batia na minha mãe. Meus filhos não irão passar fome. Eu falando. Então eu sou carnavalesco, sou nessa sala, sou técnico em iluminação, trabalho em teatro já vai para 25 anos, mesmo tempo que eu tenho de dança no carnaval. Há 4 anos estou indo ao Rio de Janeiro, ando de chinelo de dedo no Rio de Janeiro. Perdi um dente por causa de um acidente, coluna achatada na bacia, tinha moto, tinha carro, tenho carro. Aos 13 anos, a minha mãe, de tanto trabalhar nos outros serviços, e meu pai trabalhava na universidade, com a minha mãe fazia os bailes da reitoria para buscar mais algum, tá? Mas ele espancava a minha mãe. Aos 13 anos, ela disse, de hoje em diante, não mais. Ela botou o pé no pescoço dele e disse, não. Então eu vou te falar uma coisa, sou negro sim. Sabe como é que a minha certidão de nascimento foi escrita?
filho branco. Meu pai era branco. Batia na minha mãe pra caramba. Não aceitava. Eu me separei do meu primeiro casamento para não ter que agredir a pessoa que era muito ciumenta ao meu modo de eu viver com a minha gangue, como eu digo. Eu trabalhava numa discoteca, famosíssima, larguei a discoteca, virei carnavalesco. Então, a minha mãe está com 85 anos, meu pai não vive mais. Uma coisa eu digo, meu pai não foi muito bom para mim, porque ele falou para mim aos meus 13 anos, eu ainda vou matar ela e aquele ali, que era o meu irmão mais velho. Então, todos nós, quando meu pai foi levar, ou dizer que ele tinha 3 filhos, Paulo Roberto, José Carlos Rodrigues de Oliveira, Isabel, todos são brancos. Todos puxaram a raça da minha mãe. Nós somos preto. Preto, preto. Minha mãe é pretinha. Então, assim, me doeu muito, porque ela com os filhos dela, aquele senhor que foi embora com os filhos, né? Ela com a correria de sair para viajar, ela com a filha dela para andar para lá e para cá. Essa senhora aqui que pegou outros filhos e é filhos dela. Muitas vezes eu olho uma televisão e digo assim, vai, foi eu que escrevi essa novela. Ó, vai acontecer isso, isso, isso. Ah, que isso? Vai acontecer isso, 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 isso. Foi eu que escrevi essa novela. Tá? Essa outra menina leva o filho para dentro de uma universidade. O dia que eles tiverem uma mente aberta, como certas pessoas, eu me acho um cara de cabeça aberta, mas eu sou burro pra caramba, bicho. Eu perdi de me formar em serviço social na Uber, porque eu não tinha dinheiro, eu era CC, cargo de confiança do Estado, trabalhava na Casa de Cultura Maria Quintana, 8 anos no São Pedro, daí saí para o Teatro de Arena, no Teatro de Arena eu trabalhava no Teatro de Arena, trabalhava aqui na URG, saia correndo, atendia o pessoal lá, voltava aqui. Meu chefe, bem pretinho, eu queria ter mais 2 Tadeu Pé de Vento. Esse é o meu nome artístico. Os meus outros colegas são bons, mas ele dizia na reunião, se eu tivesse mais um Tadeu Pé de Vento, não precisava me incomodar. Hoje os rapazes da técnica de manhã passaram um sofrimento. Quando eu cheguei, como é que era? Era só ligar ali o cabinho ali. O quê? Mas no meu tudo que foi falado, essa menina tem um trabalho que ela falou ali de conseguir aquele rapaz que foi embora, não é o nome dele, aquele que foi pegar o Inácio, sabe, as falas de vocês, né, de o que vocês correram atrás. Se eu tivesse me formado em serviço social, estava dentro de uma escola de samba fazendo um monte de coisa. Adoro criança, dava aula para criança de dança, mas eu sofri essa coisa assim. Meu pai batia na minha mãe, eu digo, quando eu virei carnavalesco, eu disse, meus filhos não irão passar fome por causa de carnaval. Nunca passaram, graças a Deus. Meu irmão, mais velho, também minha sala, saiu na bateria, me pergunta quantos filhos ele tem. Só pôde ter uma filha, minha irmã, ela só pôde ter uma filha. E foi espancada pelo meu cunhado, que um dia eu encontrei eles para ele. De hoje em diante, mulher tem um monte na rua, cara. Não precisa bater nela. Gente, obrigada. Amanhã tem mais.